Boa tarde, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão para as segundas fases. Hoje vamos ver segunda fase da FUVEST 2014, uma questão bem bacaninha de geometria analítica, questão M02. Vamos lá. Então ele nos dá a circunferência lambda, que está com a equação aqui, e a parábola alfa, que está com a equação aqui. E no primeiro item, no item A, ele quer os pontos que pertencem à intersecção dessas duas curvas. Tá? Como que você faz qualquer intersecção que você tenha? Você resolve um sistema que vai ter como equações as equações envolvidas, no nosso caso, a da circunferência e a da parábola. Então, as minhas duas equaçõezinhas, tá? Mesmo que você não conheça a curva, tipo, o elipse com hipérbole. Fala, meu Deus, não estudei elipse, não conheço hipérbole. Não interessa. Se você quer intersecção, sistema usando as duas equações envolvidas, tá? E aí você vai lá e dá um jeito de resolver o sistema. Geralmente, os sistemas não sendo lineares, você vai resolver por substituição, né? Se você olhar aqui, se você der uma estudadinha nessas duas equações, tem uma ação, uma atitude que parece que ela está chamando para você fazer. Colocar o y aqui, ó. Só que para um segundo para refletir sobre isso. Se eu substituir o y aqui no lugar do y², o meu x² vai ficar ao quadrado, vai ficar x². Será que nós queremos isso? Tá? Trabalhar com x²? Eu não quero, não. Se não tiver jeito, tá bom. Mas dá uma olhadinha, será que é a única maneira de escrever o sistema? Tá? E não é. Então, eu não quero seguir num caminho, isso é muito importante. Você está resolvendo um exercício que já é difícil por natureza. Aí você escolhe um caminho que vai te dar trabalho, que vai fazer com que a coisa demore, que vai criar a chance de você errar. Não tem sentido isso, tá bom? Então vamos olhar. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o x². Isolando o x², eu trago ele primeiro membro, jogo o y para o segundo membro, o x² vai ser 4 menos y. Perceba que o x² estando isolado é uma substituição muito mais interessante. Eu troco aqui no lugarzinho do x², não crio nenhuma incógnita na quarta, não crio nenhuma equação maluca para resolver. Fica ao contrário, uma equação bem bacaninha. Veja, fica 4 menos y, mais y² menos 4y. Reorganizando isso daqui, eu tenho uma equação do segundo grau, uma equação quadrática completa, tá bom? Super tranquilinha, né? É só você ir lá, resolver usando o delta, ou resolver usando o subproduto, ou qualquer método que você faz com comum, qualquer coisa que você saiba. Importante é resolver direito e resolver rápido. Eu gosto de subproduto, tá? Quando é uma equação, eu dou uma olhadinha e as raízes são inteiras, você percebe que ela vai sair para o subproduto, eu gosto, é muito rápido fazer isso. Então veja só, a soma menos b sobre a. Então se o b é menos 5, menos b sobre a vai dar 5. E o produto é c sobre a. O c é 4, o a é 1, então c sobre a vai dar 4. Quais são os dois números cujo produto é 4? Posso pensar em 2 e 2, tá? Só que aí a soma daria 2. Posso pensar em 1 e 4. O produto é 4 e a soma é 5. Opa, então eu descobri. Se a soma é 5, 1 e 4 são as minhas raízes, né? Então tá aí. Não gosto desse jeito, pode fazer por delta? Claro que pode fazer por delta. Mas considere aprimorar a sua resolução de equação de segundo grau. Você tem que ser um cara que não perde tempo com isso, tá? Nós estamos fazendo uma segunda fase, questões complicadas, você tem que ter desenvoltura nas coisas mais simples. Resolver equação de segundo grau, detalhes que você usa toda hora, algumas áreas mais simples, altura de triângulo equilátero e etc, etc. Bom, de qualquer forma, achei as minhas duas raízes, o y é 1 ou o y é 4. Se por um acaso o y for 1, quem vai ser o nosso x? Vamos lá, ó. O x² é 4 menos y. Para o y igual a 1, o x² é 4 menos 1, o x² é 3, isolando o x mais ou menos raiz de 3. Então eu tenho dois pontos aqui. Um ponto usando o x igual a menos raiz de 3, então fica como eu chamei de ponto A menos raiz de 3, 1. E o ponto que eu chamei de B usando o x igual a raiz de 3. Então ponto B, raiz de 3, 1. Tá? Então daqui eu tenho dois pontos. Nós temos um outro y, lembra? O y igual a 4. Será que tem algum ponto daqui? Vamos colocar ele no x² igual a 4 menos 4, isso que vai dar 0, raiz de 0 é 0. Então sim, só que eu tenho um ponto só. Então eu chamei de C, esse ponto é 0, 4. Lembra que o y agora é 4, tá? Então, a nossa resposta, o ponto menos 3, 1,
menos raiz de 3, 1, o ponto raiz de 3, 1 e o ponto 0,4, nossas 3 respostinhas do item A. Tá bom? Tranquilo? Qualquer dúvida, vai lá nos comentários, tá bom? E o item B? O item B eu quero desenhar no par de eixos dado, na parte de resposta. Que par de eixos é esse? Esse aqui, ó. Tá? Tá lá na parte de respostas. A circunferência lambda e a parábola alfa. Desenhar a circunferência e a parábola. E depois de desenhadas, ele quer que a gente indique também os pontos que satisfazem essas duas inequações. Daqui a pouco eu chego lá. Vamos fazer primeiro o desenho. Para desenhar a nossa circunferência, tenho que saber cadê o centro, cadê o raio. A nossa circunferência não está na sua melhor equação. A equação boa é a equação reduzida. Esta não é a equação reduzida. Essa equação não me permite uma leitura de centro e raio. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, reduzir essa equação. Tá? Como? Vamos completar os quadrados. Vamos lá? O x quadrado está sozinho, eu não tenho que fazer nada. O y quadrado e o 4y eu vou juntar e vou abrir um espaço para eles. O mesmo espaço que eu abro no segundo membro, junto com aquele zero ali. Se você não lembra como é que faz isso, sugiro que você dê uma olhadinha na nossa aula 5 do curso de Geometria Analítica. É só você clicar aqui, ó, tá? Ali eu ensino direitinho como é que você reduz a equação, como é que você acha centro e raio de uma circunferência. Você tem que ter essa habilidade, você tem que saber fazer isso com desenvoltura, com toda a calma do mundo, para que você possa se dar bem em Geometria Analítica, tá? Então vamos continuar aqui, ó. O que eu faço? Eu preciso desse número que está faltando. Esse número aí, eu vou completá-lo fazendo o menos 4 que está aqui, se dividido por 2. Pego metade dele, que é menos 2. Pode ser de cabeça, tá? Não precisa nem escrever nada. Isso aqui pode ser simplesmente você pensando no menos 2. Ele é a tua referência para você elevar ao quadrado. Então, o quadrado de menos 2 é 4. Esse é o número que faltava. Coloquei no primeiro membro, coloco no segundo membro também. Tá joia? Muito bem. Então, agora que a gente fez isso, nós vamos ajeitar isso daqui, ó. Vou fatorar estas nossas parcelinhas do y, né? Então vai ficar aqui, ó, y menos 2, o y, porque aqui é a parte do y, e o menos 2 que você tinha separado mentalmente ou escrito em algum lugar, não interessa. Y menos 2, todo mundo ao quadrado. E no segundo membro, 0 mais 4, que é 4. Agora eu sei fazer a leitura, agora eu estou com a equação reduzida, né? Então, olha que bacana. Quem que acompanha x? Ninguém. Então, o x é 0, o x do centro é 0. Quem acompanha o y? O menos 2. Então, você troca o sinal, o y do centro vai ser 2. Então, o centro vai ser 0, que vem aqui do x, e 2, que vem aqui do y. E o meu raio? Meu raio é a raiz do número que está aqui, o número 4, raiz de 4 é 2. Então, vamos desenhar isso daqui? Então, centro no 0, 2, raio 2. Vou lá e, faço meu desenho. Perceba que como o raio é 2, ele vai ter que tangenciar o eixo x, tá? Como que você faz isso sem um compasso? Marca os 4 pontos cardeais, ó, marca o sul, marca o norte, né? Sobe 2 aqui, anda 2 para um lado, anda 2 para o outro, e você faz as referências para o seu desenho, fica um desenho bacana. Essa é a nossa circunferência lambda, tá bom? E a parábola? A parábola está aqui. Opção número 1, você pode achar as raízes e fazer um esboço dela a partir das raízes. Opção número 2, notem que essa parábola ela tem algumas características interessantes. A ausência do termo em x, ou seja, o b é 0. Quando isso acontece, ela é simétrica, com eixo de simetria sendo o eixo y, ou seja, o vértice dela está no eixo y. Tá? Além disso, o meu a, olha aqui, ó, o número que multiplica x quadrado, ele é negativo. E daí? Boca para baixo. Então ela tem vértice no eixo y, boca para baixo. E onde é o vértice? Bom, quem é que cruza o eixo y? Não é o termo independente aqui, o c não é 4, então ele cruza no 4. Então o vértice é o próprio 4. Então eu vou ter a partir desse 4, minha boquinha para baixo aqui. Tá bom? Essa é a nossa parábola alfa. Tá joia? Mas que nem eu falei, você pode, sem problema nenhum, fazer a determinação das raízes. Você vai achar 2 e menos 2 como raiz da nossa parábola aqui e usa ela para fazer o seu esboço. Tá? Bem, um detalhe que eu faria, que eu acho interessante, eu acho que fica bacaninha na sua resolução, é colocar no desenho aqueles 3 pontos que você achou no item A. Não foi pedido que você fizesse isso, mas você pode fazer isso. Então lembra que nós achamos um dos pontos, era o ponto C, 0,4? É justamente o ponto que está aqui, ó, é o vértice. Tá? Aí os outros 2 pontos, com o y igual a 1, era aquele que tinha
raiz de 3, né, como x, e o que tinha menos raiz de 3, tá? Então, os nossos 3 pontos lá do item A. Bem, agora que já está desenhado, eu quero também indicar no desenho os pontos que ele pediu que satisfazem essas duas inequações. Que inequações são essas? Vamos lá. Essa primeira inequação, percebeu que é a própria equação da circunferência, só que com uma desigualdade? Então, ao invés de você ter a curva, né, seria a fronteira, né, a tua circunferência, você tem ou os pontos de fora ou os pontos de dentro. Ok? Muito bem. Como que é menor que, são os pontos de dentro, são os pontos internos a ela. Então, eu vou pintar para dentro da minha circunferência, tá? Pinta a borda também? Pinta. Percebeu que aqui eu fiz pontilhadinho? Esse cuidado é porque os pontos que a gente não for colocar na nossa desigualdade, simultaneamente aqui, eles vão ficar pontilhados, eles não pertencem ao desenho, tá bom? O que for colocar, eu vou colocar traço cheio, por causa do igual aqui. Ok. Então, como eu falei, os pontos de dentro da circunferência. E nessa outra aqui, ó, o y é maior. Quando você tem y igual, é a tua linha que determina o gráfico, né? Determina a curva chamada parábola. Se o y é maior, eu tenho acima do y. O y é aquela linha, tá bom? Acima daquela linha. Então vai estar acima do desenho. Então eu vou pintar aqui os pontos de dentro da circunferência em cima da tua parábola. Esses pontos aqui, tá bom? Olha que bacana. Perceba um detalhezinho da linha cheia, onde você tem esses pontos, por causa do igual. Se fosse só menor e só maior, eu continuaria com os pontinhos pontilhados, com as linhas pontilhadas, a fronteira pontilhada, tá? Como eu tenho igual, aqui também tenho igual, a gente põe a linha cheia, tá bom? Então essa é a resposta do item B, este é o desenho que você deve colocar na sua folha de respostas, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, tá bom? E se você gostou, dá um gostei ali, clica no joinha, tá certo? Isso ajuda bastante a divulgar a minha página, aumentar o número de visitantes aí, tá bom? E qualquer dúvida, os comentários estão à sua disposição. E não se esqueça, inscreva-se no meu canal. Aí você estando inscrito, assim que eu publico uma aula nova, você já recebe uma notificaçãozinha avisando e aí você corre aqui e assiste as aulinhas, tá bom? Então fique com Deus, até a próxima aula.